Pessoal, então como a gente combinou, né, para a gente conseguir dar sequência no nosso fluxo de trabalho, né, na aula anterior, a gente apresentou como que a gente conseguiria unir as informações tabulares e espaciais do talhão, considerando, por exemplo, a variedade de cana. E aí, para dar continuidade nesse nosso trabalho, a gente optou por utilizar o Quick Capture, que tem uma maneira rápida para a gente fazer a coleta, ela não é tão detalhada, a gente consegue fazer uma coleta bastante dinâmica e poderia ajudar bastante o pessoal das usinas. Batendo um papo aqui com a Morim, né, a gente até comentou que em algumas usinas, quem poderia fazer esse controle de, por exemplo, das ervas daninhas no seu talhão seria o fazendeiro, né, Amorim? Existe um papel de um colaborador em algumas usinas, né? Tem essa pessoa do fazendeiro, né? Esse papel, que é uma pessoa que vai zelar para uma determinada área da usina, né? Então, quando ele estiver andando pelo carreador ali, ele vai apontar algumas anomalias que ele pode encontrar lá, por exemplo, ervas daninhas, doenças e pragas de solo, erosão, cerca quebrada, qualquer tipo de coisa, né? Legal, é bom, Amorim, que você comentando assim, a gente consegue ver outras aplicações. Para essa aula, a gente separou apenas o fluxo de trabalho considerando erva daninha para não ficar tão longo também. Mas o pessoal pode depois mandar as dúvidas, ou se não estiver conseguindo encaixar esse processo dentro da rotina também, manda para a gente. Pode entrar em contato que a gente retorna depois com maiores informações. Nossa, daí você tem uma gama gigante de coisas que você pode apontar no software, né? Desde coisas dentro da lavoura, igual ervas ou doenças, ou também fora daí da infraestrutura, né? Por exemplo, se tiver uma estrada que tá ruim, por exemplo, você pode fazer um apontamento, né? Daí, bom, cada É, usina tem seus. aham. E aí, Amorim, até uma outra coisa que eu separei aqui para a gente mostrar depois é a tela do celular, né? Eu gostaria de mostrar para o pessoal como que funciona o celular mesmo, né? O dispositivo móvel, o smartphone que a pessoa esteja utilizando, seja um tablet ou celular. Aqui eu estou usando o meu celular mesmo, né? Então, vocês vão ver que bem, a aplicação, ela é bem vasta. Eu vou começar então criando uma nova camada, né, uma nova feature layer, onde a gente vai inserir as informações, justamente como o Amorim comentou, do apontamento para ervas daninhas que tenham crescido no nosso talhão. Então, eu vou vir aqui em criar, eu vou criar uma camada de feição. Para esse caso, eu preciso de uma camada de pontos. Deixa eu vir aqui embaixo. Ok. As informações do GPS, ele vai trazer outras informações e depois a gente pode dar uma filtrada no que é mais interessante para cada situação, né? Para cada negócio. Ok. Eu vou colocar aqui como controle de ervas daninhas. Uma coisa legal, Raíssa, aí você está usando o seu celular, né? E está usando o GPS do celular, né? Uhum. Hoje tem alguns dispositivos que algumas antenas, você compra uma anteninha ali e compra algum serviço que ele dá uma correção mais precisa para o seu, ele dá uma correção para a sua coordenada do GPS do celular, sabe? E ela passa ali de 4 metros para coisa de 15 centímetros, se eu não me engano, sabe? Isso é bastante interessante, Amorim, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida sobre a precisão da aplicação. A aplicação não é o que restringe a precisão, né? É isso aí. É mais do dispositivo utilizado. Para alguns dos nossos usuários que demandam uma precisão bastante significativa, assim, que tem que ser uma informação bem precisa, o collector, ele consegue conectar-se com, por exemplo, né, o collector, ele consegue conectar-se com outro GPS externo via Bluetooth. Então, Ah, essa correção, esse tipo de coisa, ajuda bastante também para clientes que têm essa necessidade, porque a restrição, na maioria das vezes, não é da aplicação, né? sim, com certeza. Continuando aqui, né? Então, vamos concluir para criar nossa camada de feição. Opa, vou colocar controle ervas daninhas. Vamos ver se vai entrar aqui. Tá, vou ter que tirar esse Acho que é o tracinho. tracinho. Dá um espaço mesmo. Achei que eu tinha colocado um tom muito extenso. Tá salvando aqui.
Beleza, então agora ele salvou aqui a nossa layer, né, de ervas daninhas. E aí, a gente vem aqui em dados. Aqui, por enquanto, não tem nenhum dado localizado, né? Porque nós não fizemos nenhuma coleta ainda, não adicionamos nenhum ponto. Então, eu vou vir aqui em campo, que eu preciso inserir um novo campo, que é justamente o tipo de erva daninha que a gente está querendo identificar nos nossos talhões, né? Então, eu vou colocar esse nome como tipo da erva daninha. Vou experimentar depois, tudo bem. Acho que eu bati aqui. Erva daninha. Nesse caso, não tem problema, né, ser um texto, porque é o nome da erva daninha. E a gente vai criar também um domínio. Então, nesse caso, eu não vou permitir valores nulos, porque a gente vai inserir as opções já pré-configuradas. Então, ok, adicionar novo campo. Ok, salvou, deixa eu achar aqui a erva daninha. Tipo de erva daninha. Para a gente conseguir deixar as opções de erva daninha que a gente separou aqui, eu vou criar uma lista, que é justamente a criação dos nossos domínios, né? Domínio e o subtipo. Aí aqui agora eu vou inserir o nome que vai ficar aparecendo visível no nosso dispositivo e o nome que vai para a nossa tabela de atributos, vai ficar armazenado. Eu deixei salvo aqui no TXT a grama seda, né, que a gente tinha visto aqui, né, Amorim? Grama seda. O código eu vou colocar como grama seda. Não lembro os nomes de cabeça. Capim colonial, né? Colonial. E mucuna. Vou girar a lista. Beleza, então vamos salvar. Lista atualizada com sucesso. Então aqui a gente pode conferir, né, os nossos valores no domínio, são essas opções. Agora, o que a gente já configurou a nossa camada, a gente vai precisar identificar ela no Quick Capture e organizar a forma como o nosso aplicativo vai se parecer. Então, para a gente começar a configurar, né, o layout da aplicação que vai ser utilizado em campo, no Quick Capture, a gente pode vir aqui em novo projeto. Ele já vai trazer para nós as informações de talhões, desculpa, informação de layers, né, que a gente tem aqui. Ele já está trazendo, eu não mostrei aqui porque eu já estava logada, né, na minha conta. Então, ele interpretou quais as possíveis camadas que eu posso usar para poder fazer a minha aplicação. A que a gente acabou de criar é controle de ervas daninhas. Vou escolher aqui, né? Próximo. Ele está perguntando onde eu quero salvar e o nome, né? Eu vou salvar esse projeto na raiz mesmo. Beleza. Então, essa é a interface do Quick Capture para que a gente possa manipular o layout da aplicação em campo. Eu vou começar a edição pelo botão. Eu gosto de começar dessa forma, mas a gente vai passar nos outros pontos também. Aqui em New Feature, né, a gente vai colocar então o nome da erva daninha, né, que a gente acredita que possa ser uma das opções que estão no talhão. Dentre as que... Pode falar, Marinho. A ideia do Quick Capture é que você tenha um sistema de apontamento rápido, né, e intuitivo, né? Então, ele é indicado, acho que ele é bem similar, por exemplo, ao Waze, né, quando você vai apontar um radar ou alguma coisa no Waze, né? Você não tem muitas opções ali, né? São algumas opções discretas ali que você faz. Então, a mesma analogia a gente faz com o Quick Capture, né? Seriam dados Sim, mais discretos que você teria ali para apontar, né?
Sim, e é interessante também, Amorim, porque apesar de ser feito de uma forma, como você comentou, né, discreta, a gente não vai ter tanta interação direta na app, é só mais para marcar o ponto onde você identificou aquele tipo de atributo, e também vai preenchendo a nossa tabela, que é o Uhum. próximo passo que eu vou mostrar para o pessoal também. Aqui, então, a gente colocou o nome, né, da possível erva daninha. Aqui a imagem que tem é de um ponto, né, que a ESG deixa como padrão. Mas para ficar mais fácil para quem está fazendo esse trabalho, essa coleta, né, colocar uma informação do que é a grama seda ajudaria a pessoa a identificar qual foi o tipo de erva daninha. Então eu vou remover a imagem existente e vou adicionar uma imagem minha. Então aqui eu vou colocar grama seda. Beleza, carregou aqui a informação. Aqui em tamanho, eu estou conseguindo não, né? Eu estou configurando o tamanho do meu botão. Dessa forma, né, eu acredito que fica muito pequeno. Acho que a melhor forma mesmo seria essa daqui, né, do meio intermediária. E no formato seria questão de layout, mesmo cantos vivos ou arredondados. Eu vou optar pelo canto arredondado. As outras opções aqui, beleza. Cores e preenchimento. Eu vou manter nessa cor mesmo. O próximo passo, então, é aqui em dados. Nos dados, ele está me dizendo para qual camada eu vou preencher a tabela de atributos. A gente já escolheu, vou manter essa daqui mesmo. Aí eu posso habilitar a opção de tirar foto ou não. Nesse caso, eu vou deixar aqui habilitado, mas de forma que a pessoa do campo possa escolher se ela quer ou não tirar uma foto. Olha só, tira É, a foto automaticamente quando o botão é pressionado. Não tem nenhuma visualização de câmera. E aqui é quando o botão é pressionado. Então eu vou optar em deixar nessa aqui, que se a pessoa em campo quiser tirar foto, ela tem essa escolha. Você ia a fazer um foto, comentário? cara, sim, a foto eu acho que é legal. A gente poderia, por exemplo, fazer uma aplicação ainda mais genérica ainda. Um quick capture de anomalias, por exemplo. Daí teria ervas daninhas, doenças e pragas e erosão, por exemplo. Daí você clica em ervas daninhas e pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum, né? Mas ele tira uma foto da erva daninha e daí sim um especialista pode analisar o formato da folha e falar, não, essa erva daninha é da espécie tal, né? É legal isso que você comentou, Marinho, porque pensando no, a gente usou o exemplo da cana, né, no canavial. Não precisa ser um especialista para identificar que está crescendo uma planta diferente, né, pelo formato da cana. Então, fazendo de maneira genérica, a gente já consegue informar para a pessoa, para o nosso analista GIS ou um controle de qualidade dentro da usina, que tem alguma coisa de diferente, né, que precisa de uma outra investigação e já mandar uma foto. Ajuda bastante mesmo. Aqui, nessa opção tirar foto, é importante só a gente entender, né? Eu costumo deixar nessa opção porque a pessoa tem a escolha, né? De tirar ou não a foto no momento que ela está trabalhando no Quick Capture. Então, para esse exemplo, eu vou manter aqui para que a pessoa possa ter essa escolha. O próximo passo é a gente escolher o campo da tabela de atributos que vai ser preenchido. O campo que a gente acabou de criar no ArcGIS Online é o tipo da erva daninha. Vai estar aqui embaixo. O da erva daninha. Vai ser um valor codificado. Já está setado pelo nosso domínio. Então, eu posso colocar aqui em valor codificado. Nesse caso, é a grama seda. Então, ele vai preencher com grama seda toda vez que alguém clicar nesse botão. A gente vai fazer a mesma coisa para outros botões que a gente vai colocar aqui, que são as outras duas, dos outros dois tipos de erva daninha que a gente está querendo colocar no nosso exemplo. Então, vamos lá. Para facilitar, eu vou copiar esse botão aqui. E aí eu só vou mudar o nome dele e a imagem, porque o resto já está setado da forma que eu quero. Então, o próximo nome, deixa eu ver qual que é que a gente tem aqui. Na imagem primeiro. Vou usar o colonial. Ok, capim colonial. Vamos ver qual é o melhor formato. Vamos ver se vai ficar muito pequeno. Colonial.
Vamos ver se depois a gente consegue trocar essa foto aqui, meu amorinho, que essa foto É, saiu fora. daí na prática seria interessante você ter já um padrão de formato de imagem, né? Fazer uma coisa mais um pouco mais caprichado, assim, no sentido Padronizada. de cortar as imagens tudo do mesmo tamanho e tudo mais, né? Vamos lá, amorinho, peraí. Como a gente copiou os dois botões, a configuração era praticamente a mesma. O que a gente vai precisar trocar é o tipo da erva daninha. Porque aqui a gente vai querer que a tabela de atributos seja preenchida com capim colonial. Então, deixa eu escolher aqui meu capim, que é o que vai preencher a nossa tabela. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para que fique mais rápido para mim, né? Eu vou vir aqui nesse botãozinho lá do excluir, que é o copiar. Ele copiou de novo o meu botão. Aqui na aparência eu vou colocar o outro nome, que é mucuna, a minha outra erva. Mucuna. Vou trocar a minha foto. Ah, a mucuna ficou certinho. Vou manter o mesmo tamanho e formato, que já era o que a gente tinha escolhido. Em dados, a mesma coisa. Mantenho a maneira de tirar foto, a mesma camada que é a que será utilizada. Vou vir aqui no campo tipo da erva daninha e vou alterar. Opa, vou alterar aqui, ó. Mucuna. Pronto. Aqui onde está Point Layer é o nosso grupo, né? Então, nesse grupo, a gente pode ainda customizar essa lateral aqui ao redor dos nossos, esse quadro ao redor dos nossos botões. Então, por exemplo, ao invés de chamá-lo de Point Layer, eu posso colocar tipo de erva daninha. O número de colunas, eu posso manter 3, que ele vai deixar os botões um ao lado do outro. Se eu quisesse colocar 2, se eu tivesse um outro número de imagens, ficaria ainda melhor. Mas nesse caso, deixa eu ver se com 3 fica 3 e 1. Vou deixar com uma, né? Porque a gente vai ter espaço e aí a imagem também fica melhor adequada, né? Não fica pequenininha, né? Expandido ou recolhido, que é a forma como ele vai aparecer. Isso daqui, né? Expandido ou recolhido. Eu vou deixar expandido mesmo, nesse caso não tem nenhum problema. E a borda, ele está sugerindo uma outra cor. Eu vou deixar numa cor mais pro laranja, que eu acho que combina com a identidade visual. Então, tranquilo. Essa era a forma que a gente consegue, então, customizar a nossa aplicação para coleta de campo. Uma ferramenta bacana aqui dentro do Quick Capture é a possibilidade que a gente tem de testar como isso se pareceria em diversos tipos de dispositivos. Então, aqui, se você tiver um celular Android, você pode escolher para qual deles você quer ver o formato de tela. Para tablet, iPhone, iPad. Aqui eu mantive no que a Esri colocou como padrão mesmo, que é o iPhone 6, 7 ou 8. Então, tudo bem, vou manter aqui. Vou salvar o meu projeto. Legal, então eu posso baixar o Quick Capture no meu celular. Com o meu login e senha do ArcGIS Online, eu consigo visualizar a aplicação. Eu estou com o meu celular aqui que eu gostaria de espelhar para vocês verem. Deixa eu pegar aqui no meu aparelho. Pessoal, então agora que eu já loguei aqui no meu celular, eu vou compartilhar a tela com vocês novamente. Pronto. Vou aqui em obter projetos. Aí ele está me trazendo aqui as opções de projeto que eu tenho para fazer o download. Então, eu vou fazer o download da minha pesquisa. Tá baixando aqui. É importante, né, a gente fazer o download da pesquisa ou a aplicação trabalha dessa forma, porque a gente consegue fazer essas coletas também offline. Agora que ela fez o download, eu vou acessar a minha pesquisa. Nesse momento, eu não vou simular uma coleta inteira, mas gostaria de mostrar para vocês, né, mais por questão do tempo mesmo, como seria. Então, pode ver que os botões são todos distribuídos como a gente solicitou.
Como eu estou dentro do escritório da imagem, né, às vezes a localização para de ser identificada pelo meu celular. Mas quando eu venho aqui, por exemplo, em Gramacedo, vou tirar uma foto da forma como a gente configurou, ele me permite, né, dar um OK, capturado. Aqui no canto superior direito, a gente pode ver que ficou um número 1, né, um aviso para nós. Então, aqui, ele está me mostrando o registro, né, que eu acabei de inserir, que está salvo no meu dispositivo. Se eu tiver conexão com a internet, eu já posso enviar. Se eu não tiver, ele vai ficar salvo no celular até que eu tenha conectividade para poder sincronizar essas informações. Então, para trabalhar em campo, tá tudo ok. Se eu, por acaso, né, tiver coletado um ponto por engano, ou precisar excluir um ponto porque vou coletar de outra forma, eu posso segurar o ponto, e aí ele está me dizendo o que foi que eu coletei, tem uma foto aqui, agora mesmo, né? E se não for o caso, eu posso vir aqui em excluir. Não for o caso de salvar, né, eu posso vir em excluir. Cliquei em excluir, beleza, não tem mais nada salvo no meu dispositivo, eu posso vir. Na verdade, eu vi que não era grama seda, era mucuna. Venho aqui em mucuna e refaço o processo. Como ele está aguardando a minha localização, ele não me deixa, né, tirar a foto. Mas é porque eu estou aqui dentro do escritório. Então vamos lá, mucuna, uma foto simulando uma mucuna, ok. Capturado, o aviso novamente, volto aqui para a gente ver no mapa. Para ter certeza que está tudo certinho, clico no ponto, ele vai expandir o que eu tirei foto. Confirmando, tem um arquivo JPG, tirado agora mesmo, mucuna. Se tiver ok, só clica fora e enviar. Eu não vou desligar a internet aqui agora para que ele não interrompa o compartilhamento. Né? A app que eu estou usando aqui para a gente poder mostrar a minha tela, ela precisa de conectividade. Então, dessa forma que a gente consegue fazer o apontamento, como o Amorim comentou. Amorim, alguma outra coisa para a gente falar em relação ao Quick Capture, esse tipo de coleta mais rápida? Não, assim, o objetivo de demonstrar o Quick Capture é a facilidade, acho que, de você montar um sistema mobile para fazer apontamento no campo, né? Não precisa nada de programação, é clicar, arrastar e configurar os botões, né? Uhum. Mais do que isso, o que é muito legal e que é muito redondo, assim, é esse nível de integração, né? Então você vê que você criou um shapefile, ele criou uma camada, em alguns minutos você criou uma aplicação para um dispositivo mobile, um celular ou um tablet, e quando você clica aí no grama seda, no capim, no colonhão, e dá um enviar, ele já atualiza seu shapefile lá, a sua camada, e se você tiver um sistema web, um serviço web mostrando isso daí, mostrando no navegador, ele já atualizaria esse mapa também, né? Então, você não tem essa preocupação de ficar desenvolvendo, integrando as ferramentas, né? É tudo dentro de uma mesma plataforma, né? Isso mesmo, Amorim. Tem um outro ponto que não, nesse momento a gente não demonstrou, mas a ferramenta consegue fazer para a gente, é fazer a rota, né? Então, se você tiver a intenção de gravar a rota que você percorreu no seu talhão, a aplicação também faz isso. A Uhum. única diferença é que a gente precisa, lá no ArcGIS Online, quando criou a camada para coletar esses pontos, é que a gente tem, então, uma layer, um tipo de camada que permite linhas. E aí, tendo a linha, o Quick Capture ele vai gravar para a gente como se deu, né, a nossa rota com uma linha. E isso funciona também em segundo plano. Então, se você estiver coletando, né, conforme você avista uma erva daninha, precisou minimizar a aplicação, usou o celular para outra coisa ou colocou no bolso, mas não encerrou a app, ela continua gravando a sua ligação, a sua rota. E aí, quando você precisar voltar a coletar e maximizar a aplicação novamente, pode continuar coletando. Ela funciona em segundo plano, só não pode encerrar. Se ela tiver minimizada, normal, ela continua gravando a rota normalmente. Então, legal. Com relação ao controle de ervas daninhas, feito pelo fazendeiro, na visão de um agente de campo que vai fazer uma coleta rápida, essas eram as informações que a gente precisava passar. O próximo passo seria a gente demonstrar, né, como que o survey
com um formulário com perguntas pode nos ajudar quando essas informações retornam para o escritório. Então, quando a gente passa essas informações, de repente, para o seu controle de qualidade, como que a gente vai utilizar isso para que um especialista ou alguém com maior direcionamento possa ir até o local e identificar se de fato, né, precisa de algum controle, se tem que tomar alguma outra ação, como que a usina pode se posicionar. Vamos lá, então, para o survey, para a gente poder criar o nosso formulário. Eu vou duplicar essa guia aqui. Vamos abrir um survey. A gente deixou preparado aqui algumas perguntas, né? Para que tenham a ver com essa ocasião. Então, eu vou criar uma nova pesquisa. Vamos utilizar o design da web. Eu vou conseguir, né? Vou continuar, na verdade, mantendo o mesmo nome que a gente estava trabalhando, né? Que é o controle de ervas daninhas. E vou criar minha pesquisa. Ok, então agora que a pesquisa foi criada, né, a gente vai utilizar esse design da web para a gente montar como será o nosso formulário. Então, tendo em mente que o nosso fazendeiro, por exemplo, ele esteve, né, no talhão e identificou algumas ervas daninhas, a gente precisa pensar quais seriam as próximas perguntas, né, que a gente tem que fazer para entender a situação e quais são as próximas ações. Tem uma morinha separada aqui, por exemplo, depois de entender que existe a presença de erva daninha em alguns pontos, né, nas parcelas do talhão. O que é importante saber? Qual é o nível de infestação, por exemplo, sendo baixo, médio ou alto? No caso onde for detectado, né, que a infestação tem nível baixo, a gente vai manter em observação. A gente não precisa tomar nenhuma ação imediata, mas a gente precisa tomar conta para que essa situação não mude, não aumente. Você poderia colocar, por exemplo, se o nível é baixo, colocar uma observação, ou se uma próxima ação, né? Retornar em 15 dias, né? Por exemplo. Podemos colocar aqui um retorno, né? Então, veja, observação, acho que é melhor, Amorim. Vamos colocar aqui retornar em 15 dias. Não tem problema, a gente deixa como texto na tabela de atributos, não faz mal. E aí, médio, a gente pode então agendar uma aplicação, alto, solicitar uma reforma. Conforme a gente for preenchendo essas informações, o nosso kit online será atualizado e a pessoa que fica, né, na usina, dentro do escritório, né, verificando as informações que retornam do campo, ela vai poder entender o que está acontecendo no talhão e qual é a próxima ação a ser tomada. É importante que tenha um campo de observações para que a pessoa possa relatar algo de diferente que ela encontrou, né, nesse contexto. E a assinatura de quem está, né, solicitando, por exemplo, um retorno em 15 dias, ter a assinatura. Se precisar de uma reforma, então tem lá a assinatura de quem fez essa solicitação. Então vamos agora passar essas informações para o formulário. Aqui tem o nome do nosso formulário e o conteúdo da pesquisa. Então, o que é a nossa pesquisa? Essa pesquisa é para controle de infestação de ervas daninhas. Ok. Agora eu vou voltar aqui em adicionar para começar a colocar os botões, né, no formato que eu quero. Então, a primeira opção é para escolher qual é o nível de infestação. Eu vou optar por escolha única, né? Aqui, escolha única, porque se a infestação está baixa, ela exclui as outras opções. Então, como ela está baixa e alta ao mesmo tempo. Então, escolha o nível de infestação. Vou corrigir aqui. A sugestão seria para a gente colocar uma orientação para que a pessoa que está lendo o formulário possa responder. Nesse caso, não acredito que seja necessário, né? Ele está escrito de uma maneira bastante simples, né, de fácil entendimento. Então, nível baixo, médio ou alto. Nesse caso, não é interessante, né, a opção outros. Vou dizer que essa é uma pergunta exigida, eu preciso que ela seja respondida para que a gente possa
ter essa informação enviada, né, no final. Eu prefiro que o formulário ele tenha aparência, aqui nesse caso, na disposição das opções para resposta no horizontal compacto. Eu acredito que ele fica mais legal, assim, visualmente, e ocupa menos espaço do nosso formulário, né? Ele evita que o formulário seja muito extenso. Então, ok, não vou deixar nenhuma resposta no cast para essa pergunta, vou passar para a próxima. Então, a gente colocou aqui, qual é o nível de infestação? Médio, alto ou baixo? No caso de baixo, eu vou colocar qual é a próxima ação. Então, como vai ter uma única ação por caso de baixo, eu vou colocar uma escolha única novamente. Vou colocar como próxima ação. Aqui, próxima ação. Para o baixo, como a próxima ação seria retornada em 15 dias, e, novamente, são opções excludentes, né? A lógica para cada tipo de resposta desse formulário exclui a outra, eu vou criar de uma forma, né, que o server consiga, quando eu selecionar baixo, a minha única opção seja retornar em 15 dias, conforme a gente estruturou aqui. Então, eu vou montar uma pergunta de próxima ação, onde a única escolha seja retorno. Não vou precisar dessas duas opções. Posso manter vertical nesse caso. Não vou permitir outros também. Essa é uma pergunta exigida. E vou passar para a próxima. Mas antes de eu passar para a próxima, eu vou mostrar para vocês por que é importante fazer desse jeito. Aqui, ele me dá a opção de definir regra. Então, para essa pergunta de número 1, aqui a gente vê nesse índice o número da pergunta, né? Então, se a resposta for baixo, o que ele vai me mostrar? Vai me mostrar a pergunta 2, que é a aproximação. Nesse caso, a aproximação só tem uma única possível resposta, que é o retorno em 15 dias, e cai exatamente no que a gente precisa. Então, eu vou dar um ok aqui. Para que a gente consiga continuar nessa mesma lógica de formulário, a gente precisa novamente inserir uma opção de única escolha, que eu vou chamar novamente de próxima ação, só que agora com a segunda opção possível. Próxima ação. Aqui, próxima ação. Não vou precisar de mais de uma opção. A ação, para caso a opção escolhida seja infestação média, é agendar uma aplicação. Então, aqui eu vou colocar agendar, agendar uma aplicação. Volto aqui na primeira pergunta para definir a outra parte da regra. Se selecionada a opção médio, mostrar próxima ação, porém a pergunta 3, do índice 3, agendar uma aplicação. Ok. Uma outra forma da gente conseguir fazer a mesma coisa no formulário, só que para que ele fique um pouco mais rápido, seria a gente copiar a pergunta. Então, duplicar. Ele criou uma quarta pergunta, igualzinha. Próxima ação, eu já vou usar o mesmo título. Não vou precisar excluir as outras opções que ele me dá. E vou colocar como solicitar reforma. Solicitar reforma. Já está com as outras configurações, né? Que a gente escolheu. Vertical. Preciso marcar que ela é uma pergunta exigida. Opa, acabei marcando na errada, gente. Desculpa. Pergunta exigida. Essa aqui não é solicitar reforma. Essa aqui é a agendar a aplicação. Agendar a aplicação. Beleza? Para eu editar a 4, eu clico nela. Vou fazer a mesma coisa. Essa aqui é solicitar reforma. Solicitar reforma. Apenas conferindo se está tudo correto embaixo. Sim, tá ok. E ela é uma pergunta exigida, assim como as outras duas. E aí, para finalizar, então, a questão da nossa lógica no formulário, a gente vai precisar colocar aqui, então, a última opção. Se selecionada a opção alto, para o nível de infestação, a opção 4. Só vou arrumar aqui o nome da pergunta 4, que ela está com copiar na frente. Eu vou tirar. Próxima ação. Pronto. Agora sim, a gente conseguiu manter uma hierarquia de perguntas, né, como elas vão aparecer no nosso formulário,
E aí tem dois campos que a gente tem que colocar que são bastante importantes, mas não dependem das outras perguntas. E não são, no caso, por exemplo, da observação não é obrigatório, o da assinatura sim, mas independe de qual seja a resposta anterior, precisará assinar. Então, eu posso colocar para observação, por exemplo, um texto de múltiplas linhas. Ele vai me inserir uma outra pergunta, onde eu vou colocar o nome de observações. Observações. Não é exigido nenhuma resposta, porque a pessoa pode não ter nenhum comentário. Aqui na sugestão, como que a pessoa pode preencher essa pergunta? Se você quiser direcionar com um exemplo, a gente pode colocar aqui, por exemplo, insira suas considerações. E a pessoa pode inserir o contexto, né, em que ela fez aquela coleta, se for relevante, né, para o momento. Não, a pergunta exigida, então tá tudo certo. Eu vou colocar aqui a assinatura, né? Então tem um espaço para. Vou deixar aqui. Assine. Abaixo. Como tem um assine acima da linha, vou só colocar, por favor. Vai ficar muito repetitivo. Ok, essa é uma pergunta exigida. A gente tem um formulário. Pronto, criamos um formulário. Como que a gente vai saber se esse formulário está ficando aderente, está ficando legal? Primeiro eu vou salvar o que a gente já fez, para não correr o risco, né, de ter algum problema, uma queda na internet, alguma coisa e ele não ficar salvo. Salvei. Então eu posso visualizar. Aqui na opção visualizar, a gente vê como está ficando esse formulário. Essa é uma opção bastante interessante porque ele tem três considerações, né? A forma que a gente consegue ver como desktop, como um telefone, né, no caso do dispositivo móvel, ou um tablet. Aqui eu vou deixar na opção de celular, para a gente, né, imaginar como seria se fosse um smartphone. A gente consegue ver também se a nossa lógica para o formulário ela está sendo refletindo, né, na realidade. Então, por exemplo, selecione o nível de infestação. Para um nível baixo, retorno em 15 dias. Era isso mesmo que a gente tinha que colocar para aparecer. Retorno em 15 dias. A observação não é uma pergunta exigida. A assinatura, sim. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar uma assinatura. Tá tudo certo. Daria um enviar para submeter as informações do formulário. Sim, tá aderente? Legal. Então, a gente pode publicar esse formulário. Se houver a necessidade, por exemplo, de trocar as cores do formulário para que seja compatível com a identidade visual da sua empresa ou alterar outras informações, como, por exemplo, o botão de enviar, a gente pode vir aqui em aparência, pode mudar essas informações, a descrição da pesquisa, o rodapé e o cabeçalho. E aqui em configurações, a gente consegue ativar esse agradecimento para a pessoa que conseguiu enviar o seu formulário. Então, se a gente deixar isso ativado para visualizar, é assim que a pessoa vai aparecer. Depois que ela der o enviar, submeteu a pesquisa, vai ter esse agradecimento. Se a gente quiser colocar uma outra configuração, é possível também. Amorim, gostaria de colocar algum outro comentário em relação ao survey? Podemos conseguir continuar com a publicação? Não, a gente pode continuar. Acho que a questão é que ele é totalmente customizável, né? E é um formulário inteligente, né? Você consegue criar como se fosse uma cadeia de perguntas, né? Se a resposta for faça outra pergunta. Se não, faça outra pergunta, né? Legal, tranquilo. Então tá jóia, pessoal. O Survey, ele tem uma outra aplicação, que é o Survey Connect. Nesse momento, por disponibilidade de tempo, a gente optou por usar esse design da internet, né, web design. Então, se tiver alguma dúvida de Connect também, podem passar para nós e a gente vai responder assim que for possível, né? Após o webinar, a gente já vai procurar responder essas perguntas para vocês também. Então, agora, para a gente conseguir disponibilizar esse formulário para utilização em campo, a gente precisa publicá-lo. Então, vamos clicar aqui em publicar. Dá um aqui, que você está avisando para mim. Então, vamos publicar.
Aí você tá vendo nas ferramentas ali do Survey, você consegue colocar um ponto, por exemplo, com coordenada geográfica, né? Marcar um ponto, apontar um ponto aí. Uhum. E acho que dá até para fazer leitura de código de barras, né? Sim, dá sim. A leitura do código de barras, ela não funciona aqui na versão web, mas ela funciona na Connect. Nesse Ah, caso, eu não consigo colocar o leitor de código de barras direto pela web, mas na versão Connect é possível sim, dá para a gente fazer esse tipo de configuração. legal. Aqui, então, depois de ter publicado, tem um ponto importante. A gente não colocou aqui no survey como que o nosso responsável que está indo em campo, ele vai saber se ele está no local correto. Como que ele vai identificar em qual ponto ele está? Para isso, a gente vai utilizar o collector. O collector, diferente do Quick Capture e do Survey, ele não tem um site, né, específico para você poder montar os seus mapas para uso no collector. A gente faz isso direto no ArcGIS Online. Então, para a gente poder trabalhar essas informações no campo, eu preparei um mapa, né, deixei ele preparado de antemão, onde a gente tem já informações compiladas do nosso Quick Capture e do talhão que fizemos na aula anterior, que ele vai ser utilizado para que a gente possa, então, navegar no nosso mapa, considerando as informações já existentes nele, e chegando no local, aí sim a gente vai abrir o formulário. E isso tudo a partir do collector. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou passar primeiro para esse mapa, para a gente configurar essa parte do collector, e volto a transmitir a minha tela para vocês conseguirem entender como se daria, né, esse processo todo. Então, deixa eu voltar aqui no meu ArcGIS Online um pouquinho. Eu deixei preparado esse mapa aqui, que é o controle de ervas daninhas. Só retomando o conteúdo, na nossa primeira aula, né, na aula anterior, a gente fez, então, uma junção, né, da tabela que a gente tinha, com dados de variedades de cana, com um dado espacial do nosso talhão. Esse dado espacial do nosso talhão, mais a tabela que a gente trouxe com dados de cana, eu salvei com o nome de talhões da videoaula 1. E agora, o que eu adicionei foi os pontos coletados do nosso Quick Capture, né? Eu simulei aqui e já deixei salvo para a gente poder ver na aula. Então, deixando visível apenas os talhões, foi isso que nós fizemos na aula anterior. Eu só adicionei pontos, né? Que seriam simulando se a pessoa já tivesse, se nós tivéssemos um fazendeiro, o que foi. A Campo colocou para a gente aqui alguns pontos. Por exemplo, peraí, gente, deixa eu voltar. Olha só, aqui nesse ponto eu tenho grama seda, a data de coleta e algumas informações quando ela foi adicionada. Agora que a gente tem essa informação, a gente precisaria, né, que algum especialista fosse no local e preenchesse para nós o survey que acabamos de criar. Como que a gente vai passar essa informação para ele? Esse mapa está disponível para que ele use no collector, só que a gente precisa, o collector, né, na verdade, vai ser utilizado para navegação, para que ele chegue no ponto correto dentro do talhão e lá ele preenche, então, o nosso survey. Como que a gente vai fazer essa integração? Eu consigo, dentro do pop-up, porque esses pontos vão ficar disponíveis no collector. Dentro desse pop-up que a gente está vendo aqui, eu consigo colocar o link da nossa pesquisa do survey. E essa será a nossa integração com o survey e collector, né, de um entre o outro. Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui na minha camada de ervas daninhas. Essas foram as ervas, né, que eu coloquei para nós. Então, aqui, configurar pop-up. Aqui, em exibir, eu vou ter que fazer uma alteração. Vou colocar para visualização de atributo personalizada e vou configurar essa visualização personalizada. Aqui eu vou colocar o que é importante que esteja nesse pop-up. Quando a pessoa chegar no local, o que eu preciso que ela veja? O tipo de erva daninha, e vou colocar qual que é o meu tipo de erva daninha. Vou chamar, então, o meu campo da tabela de atributos. Tipo. Legal. Logo a seguir, a informação que eu preciso passar para quem está lá
fazendo essa validação, é o link do formulário. Mas como que eu vou saber qual é o link do meu formulário? Aí tem 2 pontos que a gente precisa considerar. O primeiro é o compartilhamento, com quem nós compartilhamos esse mapa, que pode ver esse mapa, e qual é de fato o link para compartilhamento. Então aqui, voltando um pouquinho no nosso survey, a gente tem a opção colaborar. Aqui em colaborar, a gente tem então o link da pesquisa, e a gente pode permitir que ela abra no navegador, que ela abra no navegador ou no aplicativo, conforme a escolha do usuário, né, para a gente perguntar, ou abrir direto no server 123. Eu acredito que nesse caso a melhor opção seja abrir direto no server 123. A gente permanece com o link aqui. Quem pode ver a minha pesquisa? Público, que seria absolutamente qualquer pessoa com o link, ou membros da minha organização, qualquer pessoa que participe da minha organização do ArcGIS Online. Nesse caso, eu vou colocar membros da minha organização. Ok, tem o link aqui. Alguma outra informação? Sim. O que as pessoas podem fazer, permitir múltiplos envios, né? Seria se a pessoa pode enviar vários pontos para o mesmo local, vários pontos para o mesmo usuário, ou apenas um. Nesse caso, é interessante que o mesmo usuário nos envie vários pontos. E status da pesquisa. Nesse caso, eu vou manter ela aberta, porque eu quero, né, que seja respondida. Se tiver um prazo para que ela seja respondida, é só a gente colocar aqui. Se em algum momento a sua pesquisa não estiver aceitando respostas, é só vir aqui em colaborar dentro da pesquisa e colocar como fechado. Porque a gente está, por exemplo, em questão, né, porque a gente está fazendo, essas configurações já são suficientes. Eu vou copiar a URL e vou salvar. Então, configurei corretamente o nível de permissões que as pessoas podem ter na minha pesquisa, configurei corretamente informações de compartilhamento da minha pesquisa para quem ela está disponível, e agora consigo utilizar ela aqui no meu collector. Então, o que eu vou colocar aqui agora? Um hiperlink com o link da pesquisa, a URL da pesquisa em si, copiei e colei, e o texto que vai aparecer para a pessoa que clicar no ponto. Vou colocar como survey. 3. Configurar. Então, fica survey 1, 2, 3, mas clicando, ele vai abrir a pesquisa. Vou dar um OK. Eu vou apertar configurado. OK de novo. E vou salvar o meu mapa. Pronto. Agora que está tudo salvo, eu vou compartilhar a visão da minha tela do celular para que vocês possam ver como seria para quem está no campo. Só para a gente ter certeza que ficou certinho. Olha como ficou agora. Tem bem menos informações do que antes, né, que trazia vários campos da nossa tabela de atributos. Ele ficou com tipo de erva daninha, está trazendo da tabela de atributos, e o Survey 1, 2, 3, que é o link. Note que o meu cursor aqui do meu notebook, ele já se modificou, né, para acessar esse link. Então, ele entende que é um hiperlink. Quando eu clico, ele está me mostrando a pergunta. Só que como eu pedi para abrir no Survey 1, 2, 3, porque vai ser usado no campo, ele está perguntando se eu quero fazer o download, porque ele não abre no meu navegador. Mas é uma forma dele de validar que está correto, é isso mesmo que precisa acontecer. Então, agora eu vou voltar a espelhar o meu celular aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, gente, peraí. Eu consegui logar aqui no ArcGIS Online, então eu vou voltar a compartilhar aqui para vocês poderem ver. Loguei no meu ArcGIS Online dentro do Collector. Controle de ervas daninhas, que é o mapa, né, que a gente está trabalhando. Caso eu vá trabalhar com ele offline, eu posso fazer o download, né, que é o ideal para quem trabalha no campo, né, o pessoal das usinas. Então, é bastante importante fazer o download enquanto está com a conectividade. Nesse caso, como eu estou demonstrando, eu não vou fazer o download no momento, vou dar prosseguimento no nosso fluxo de trabalho. Então, eu estou acessando o meu mapa, ele vai configurar as minhas informações. Ele está mostrando aqui o local onde eu estou, mas eu deixei um bookmark que se chama parcela 1, que ele vai direto para o local que a gente configurou. Que é para a gente não perder também muito tempo se localizando. Legal.
Reparem, então, os pontos estão todos aqui, tá tudo certinho. Quando tiver no meu talhão, ele vai indicar onde eu estou e eu consigo saber se o local que eu estou aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil essa visualização, é exatamente o local que eu precisava nem estar. Vou clicar em um dos pontos, ervas daninhas. Cliquei nesse ponto aqui, né, que está mostrando aqui. Deixa eu ver quais as informações. Ah, legal. Aqui está me dizendo, né, o local onde eu estou. Está me dizendo que aqui tem grama seda e que eu tenho que responder um survey. Legal. Então, vamos lá. Vamos clicar no survey. Pronto. Então, ele conseguiu abrir a minha pesquisa aqui e eu vou simular como se eu estivesse fazendo, então, a minha coleta. Eu cheguei no ponto indicado, onde tinha grama seda. Eu encontrei um nível baixo de infestação. Então, a próxima ação é o retorno em 15 dias. Vou confirmar, retorno em 15 dias. Nesse caso, não tenho nenhuma observação, não quero colocar nenhum comentário. Então, eu já posso assinar a minha pesquisa. Vou colocar só a minha inicial aqui. Opa, saiu um pouquinho fora, gente. Mas vamos lá. Assinei e vou submeter. Posso dar um enviar agora, por exemplo, que eu estou conectada na internet. E ele vai subir a informação. Beleza, depois que ele subiu a informação, eu vou atualizar aqui o meu webmap. Aqui no meu conteúdo, deixa eu atualizar aqui também. Ele criou um survey com controle de ervas daninhas. Notem que aqui ele tem qual foi a minha camada criada para as ervas daninhas. Para que eu consiga ver tudo isso no mesmo mapa, eu vou só chamar essa camada aqui. Vou pesquisar por camadas e vou escolher a minha camada do survey. Deixa eu ver se essa camada que a gente precisa adicionar. Deixa eu ver como que está a tabela de atributos dessa camada. É isso mesmo. Então, agora a gente pode ver que para essa feição aqui, né, a gente tem essa resposta. E agora as duas informações constam no mesmo mapa. Como que a gente poderia linkar uma com a outra? Igual a gente viu na nossa aula anterior. Usando o join, por questão de tempo eu não vou mostrar aqui agora, mas utilizando o join, a gente consegue também vir aqui em análise, resumir dados e posso vir em ligar feições. Aqui em ligar feições, a gente consegue escolher qual tipo de relacionamento a gente vai querer, no caso entre tabelas, e coloca as duas diretamente na mesma feição. Caso a gente queira, então, já editar direto uma feição existente, é possível também. Isso evita que a gente tenha o passo do join. Contudo, a gente vai precisar utilizar, ao invés do design da web, ao invés do design da web, o connect. No Survey Connect, a gente já consegue começar direto pela feição existente, não precisaria desse passo do join. Unicamente por questão de tempo, eu não vou demonstrar esse segundo passo aqui, mas fiquem tranquilos, quem precisar desse tipo de informação, pode passar para nós por e-mail, pode comentar com a gente no chat, que a gente retorna também sobre essas informações. Amorim, com relação a esse processo, né, agora a gente demonstrou a utilização do survey e do collector, você gostaria de fazer algum outro comentário, colocar alguma outra informação para o pessoal? Não, Raíssa, uma coisa que eu acho interessante, a gente mostrou três tipos de aplicativos, né? Mostramos o Quick Capture, mostramos o Survey, 1, 2, 3, e o Collector, né?
Então, de forma genérica, a gente poderia falar que o Quick Capture é para você fazer apontamentos rápidos no campo, né? Uhum. O, o, o Collector, ele permite que eu faça, que eu interaja com a tabela de atributos da minha camada. Então, por exemplo, se eu tiver um talhão ali, eu posso clicar num determinado talhão e colocar, por exemplo, qual que é a estimativa de produção daquele talhão, né? E além Uhum. disso, eu posso editar as geometrias deles, né? Eu posso corrigir algumas geometrias dele já direto em campo, né? E o Sim, isso Survey mesmo. 123 é um formulário inteligente que eu consigo usar dados geográficos, né? Isso mesmo, Amorim. Então, só resumindo, né, pro pessoal que está acompanhando a gente, Recapture, a gente sempre vai pensar, né, em coletas rápidas, né, onde a gente tenha uma movimentação, onde a gente consiga fazer de forma dinâmica, podemos gravar a nossa rota. Essa coleta pode ser feita a pé ou, né, em algum veículo, né, porque o dinamismo da coleta é bastante importante, é a essência do Quick Capture. O collector, como a Moirinha acabou de comentar conosco, o collector ele é centrado, né, no mapa, na visualização de mapa, nas suas layers que você esteja trabalhando. Você consegue já interagir direto na sua tabela de atributos, consegue, conforme a configuração da layer, até mesmo não só atualizar, mas até excluir ou adicionar outros dados. Isso é bastante interessante. E o survey, a gente está só unindo informações na tabela de atributos. A gente tem um ponto onde precisamos estar, onde temos uma coleta para fazer, e a gente vai agregar informação nas nossas features. Então, essas são as diferenças. No survey, a gente vai olhar mais para os nossos dados, para o que a gente está trazendo para a nossa tabela de atributos. No collector, a gente está vendo o contexto, e no quick capture, uma coleta rápida. Uma coisa que Então, ficou muito legal na sua demonstração é que permite a gente ver assim, o nível de integração entre os softwares da Azure, né? Você realmente tem um conceito de plataforma, né? Então você sim, sim. aponta, faz um apontamento com o Quick Capture, você navega com o Collector e preenche um formulário com o Field Worker, né? E tudo isso já alimenta e atualiza uma base de dados, né? Sim, isso é bem interessante também, Morim, porque é o que a gente tem falado hoje, né? Isso é muito moderno. Isso é diferente de, por exemplo, sistemas de ERP ou sistemas unicamente de cadastro, porque o fato de estar online, né, de a gente ter equipes integradas, informações compartilhadas, isso gera engajamento. Esse é o sistema de engajamento. E a Esri traz muito isso, né? Como que várias equipes conseguem trazer todas as informações relevantes do seu negócio, a gente centralizar isso e entender aonde elas estão. Isso é muito Uhum. bacana. Esse É. é de fato o ponto-chave mesmo das aplicações da ESRI, do sistema de inteligência geográfica, do que a gente traz enquanto entendimento e não enquanto dado, tabela e sistema de cadastro. Isso é muito importante, Amorim. Obrigada por ter lembrado desse aspecto. Pessoal, agora que a gente falou sobre isso, eu quis muito mostrar para vocês a visão do celular, né? Porque seria o que o pessoal de campo vê quando está, né, fora da sua base, quando está na operação em campo. Então, se tiver alguma dúvida também, porque eu sei que no primeiro contato não é tão claro, né? Tanto a parte que seria do escritório quanto do pessoal em campo. Então, fiquem tranquilos para mandar as perguntas, como na aula passada. Se a gente não conseguir responder todas, a gente vai respondendo depois do nosso webinar, não tem problema. Amorim, nesse caso, vamos passar para as perguntas, então? Vamos ver o que o pessoal Vamos, achou, quais foram as dúvidas? vamos lá. Então, tá legal. Deixa eu pedir para o pessoal me dar uma ajuda aqui, ver o que chegou de perguntas. Deixa eu abrir aqui, gente, só um instantinho.